já para gravar, já deu o horário. Eu quero fazer uma série, guys, de como eu passaria numa mesa proprietária, né? Do zero, do extremo zero, né? Inclusive esse vídeo aqui, ó. Vocês que estão vendo isso aqui que eu montei no Miro, tá? Isso aqui é um vídeo que está disponível no nosso canal do YouTube, tá? Então, para você que quer esse vídeo, quer assistir esse vídeo completo, tá no nosso canal do YouTube, não o velho, o novo, tá? Que é o Good Groves. O Good Groves tá top, velho. Tem vários conteúdos, né, gratuitos lá para você. E se você quiser mais conteúdos gratuitos, é só seguir lá, porque tem muita coisa boa, de verdade mesmo. Quem é meu aluno aqui sabe que o que eu tô falando lá não é balela. Claro que eu não posso entregar tudo que eu faço aqui na mentoria em respeito aos meus alunos, certo? Mas a gente entrega muita coisa mesmo, tá? De coração e é gratuito, é só você dar um like. E agora, acabei de colocar análise também para mais tarde vocês olharem depois da aula, tá? A gente vai fazer uma aula breve, 40 minutos de aula aí, só pra gente fazer um review do dia, só pra gente também entender um pouco mais o que é que pode acontecer na semana, né? E eu peço para que vocês só façam uma coisa, velho. Vão lá, dá um like, faz um comentário. Qualquer coisa, uma crítica também é bem-vinda, tá? Então vamos lá, galera. Eu quero começar hoje falando sobre a psicologia de trading para a gente falar sobre a minha entrada de hoje. No final, eu vou falar sobre a paciência, sobre a questão de esperar. Tem algumas anotações aqui, como vocês sabem, que eu sempre trago os insights para que vocês entendam, né, o motivo de cada entrada, o motivo de cada pensamento, como eu me comportei, qual a linha de raciocínio na hora, como o corpo ficou, qual foi o sentimento do momento. Então, assim, eu vou também tentar fazer meu journal com vocês aqui, tá? Então, para você que está aqui agora, eu peço para que vocês fiquem até o final, porque vocês vão ter muita coisa aí gratuita, de forma gratuita, e a única forma, velho, que a gente tem, lembrando que a única forma que a gente tem de receber algo de vocês é justamente vocês me ajudando com esse like, beleza? Essa aula é gratuita, eu não tô cobrando nada, mas, pô, só deixar o like, velho. Eu vou dar o pano também essa aula no YouTube. E amanhã, muito provavelmente, mas vai ser um aulão, certo? E no final eu vou fazer o journal, a gente vai fazer uma preparação para a semana no calendário econômico para já ajudar vocês também, beleza? Então, galera, eu quero falar muito, eu sempre falo, todo mundo sabe que eu enfatizo muito na psicologia de trading, certo? Então, para vocês não é novidade, inclusive meus alunos já estão cansados de saber. E o tema de hoje é esse aqui, ó. Psicologia de trading, dominar a mente para prosperar no caos. Eu tenho lido um livro novo, né? Eu deixei de lado The Best Loser, porque já é um livro que eu já tô lendo pela segunda vez. Claro que eu vou ler ele pela terceira, quarta, quinta, porque é um livro de cabeceira, é um livro que eu não dispenso, hora nenhuma. Mas eu agora tô lendo um livro que é muito sobre autoimagem, eu tô precisando, né? Aqui só tá mostrando a web, Filipão. E é isso. Obrigado. Agora vai. Dá um, dá um ok aí pra quem já tá visualizando aí que agora vai. Erro meu aí. Me passei, tá? Ok, Alivonei. Ok, Giovanni. Ok, Tony Salles. Cantor do Parangolé. Brincando. Manuel ok, também. Guilherme ok, galera ok. Eu tô vendo que muita gente tá entrando aqui que tá fazendo barulhinho. Lucas também sempre tá, né? Lucas tem uma oportunidade, ele vai lá e tá presente. Então, Então, assim, é... eu quero agradecer a vocês, tá? Mais uma pessoa entrou aí, o Marcola, né? Mais um aluno, mais um espectador também. Seja bem-vindo aí a todos. Vamos começar sem demora, tá? Eu quero falar sobre justamente a psicologia do trading, como vocês podem dominar a mente para prosperar no caos, tá? Primeira coisa que eu quero enfatizar é somente daqui, só daqui. Primeira coisa que eu quero enfatizar para vocês que o mercado ele é um ambiente de incerteza. Não sei se vocês já perceberam, mas o mercado ele é um ambiente de incerteza. Apesar de você ter análise ao seu favor, apesar de você ter todo o cenário a seu favor, apesar de você juntar as ideias que o Michael cita, todo o aprendizado do algoritmo, tudo aquilo que a gente já viu de teoria, você nunca vai ter 100% de certeza do que o preço vai fazer, certo? É...
Então, por mais que você tenha várias confluências ao seu favor, com certeza absoluta você nunca vai ter 80%, quer dizer, 80% você consegue, 99% de assertividade, certo? Então, a primeira coisa que eu quero enfatizar para vocês é que apesar do ICT, do algoritmo ser muito bom, a gente não vai ter certeza 100% de nada. E se você coloca isso na sua caixinha mental e você internaliza isso, você com certeza absoluta vai progredir. Porque o seu cérebro odeia a incerteza. Nós amamos ter controle sobre as coisas. Nós amamos ter certeza sobre as coisas. E quando sua mente lida com o mercado, que é um lugar cheio de incertezas, o seu cérebro acaba bloqueando isso, né? Então, o cérebro humano, galera, ele é biologicamente avesso a incertezas. Isso já é genético nosso, já é biologicamente comprovado que nós não gostamos da incerteza. Tanto é que a zona de conforto é algo onde a gente fica estagnado durante tempos e tempos, porque aquilo ali é muito importante para a defesa do nosso eu, né? Então, tem um estudo na Universidade de London, né, de Londres, que mostrou que a incerteza ativa mais o sistema límbico, que é o sistema justamente responsável pelo medo e a ansiedade. Olha, presta atenção no que eu vou falar. A incerteza, ela ativa muito mais o sistema límbico, que é justamente o sistema responsável pelo medo e pela ansiedade, do que era a dor física. Você tem noção que a questão da incerteza, somente a incerteza, ela é capaz de trazer mais dor a você do que a dor física? A dor emocional da incerteza que você vai enfrentar, a depender de como você enfrente essa incerteza, ela é muito mais capaz de trazer mais danos a você do que uma dor física. Por quê? Porque o sistema límbico, ele é que é ativado justamente para indicar para a gente é o que aciona o medo, né? Que a gente tá em uma urgência, a gente tá precisando de uma urgência, cara. Poxa, você tá correndo perigo, você tá correndo perigo. Então ele é ativado e a gente acaba. Eu tenho certeza que vocês, quem já foi aqui, pelo menos chegou muito próximo de passar na mesa proprietária, enfrentou, né, esse problema. E é pânico, é panicoso mesmo, é problema quando você não é preparado psicologicamente para esse mercado, certo? Então, primeira coisa que eu quero enfatizar no texto aqui abaixo é que o medo, a incerteza, ela ativa nosso sistema límbico, que é o grande causador da dor emocional, do medo e da ansiedade. Tá? Então, a conclusão disso qual é, Felipe? Como é que então a gente pode vencer essa tal dessa ansiedade para acabar encarando o mercado não como eu quero que ele seja, mas sim como ele é? Primeira coisa que você deve fazer é treinar você mesmo, que é a incerteza. Você vai ter que aceitar a incerteza. Né? É algo muito difícil, né? Muito difícil mesmo. Não é fácil. Tanto é que tem uma máxima que a gente usa no mundo do trading que é o seguinte: o trading é um lugar mais difícil de você ganhar dinheiro fácil. Porque para você ganhar dinheiro no mercado financeiro, no trading, é só você fazer assim. Mas é muito difícil você ter consistência nisso. Por que você não tem consistência nisso? Porque, de fato, há várias outras vertentes, há várias outras nuances, há vários outros poréns e porquês que fazem com que você só pense no lucro, né? Então você não se importa muito com o que na verdade é primordial, que é justamente essa aula que a gente está tendo, é o psicológico. Muita gente acha que o acompanhamento que a gente faz dentro do grupo do trading, inclusive eu quero parabenizar o Giovanni Veloso não está aqui, mas o Lucas Xavier, deixa eu ver mais aqui, o Vitor, pelo amadurecimento, o Eric Garcês, que já não vou pressionar mais ele, porque está numa fase de reconstrução, mas já teve feitos enormes. Então, assim, até o próprio Livonei, né, que tá caminhando com a gente aí agora, mas porque a gente teve o recorde da mentoria, mesmo sendo uma mentoria enxuta, né, uma mentoria onde eu posso dar atenção a todos, ela por enquanto está pequena, né, em termos de números, são 22 alunos somente, né, a gente já chegou a 52 e eu prefiro
qualidade do que quantidade, porque dá para trabalhar com todo mundo individual e eu percebi que quanto mais eu trabalho com o individual da galera, forçando a galera a fazer trading journal, indo no privado perguntando por que tá faltando aula e tal, eu percebo que as pessoas evoluem mais. Esse é o caso do Giovanni, né? Giovanni, para mim, de fato, foi o prodígio aí dos últimos 6 meses de mentoria aí. Eu não me lembro agora ao certo quanto tempo o Giovanni tem de mentoria, mas eu não sei se ele tem 6 meses de mentoria. Mas enfim, já conseguiu já fazer seu primeiro saque. Feliz pra caralho com o Giovanni, porque de fato é o que me faz viver, né? É o que me faz continuar com a mentoria. Porque se não fosse esses feitos, se não fosse alunos como o Giovanni, mostrando mesmo que quer viver disso, que toma vergonha na cara para fazer o que ninguém quer fazer, eu não estaria mais nisso aqui, certo? De verdade mesmo, de coração. Então, vocês só me inspiram a melhorar. Então, a conclusão é justamente você se treinar para essa incerteza, porque é um processo de recondicionamento neurológico. Felipe, o que é esse recondicionamento neurológico, né? A gente é programado a vida toda para não lidar com a incerteza, né? Para a gente lidar com a incerteza. Tanto é que quando você tem dúvida sobre algo, você quer tirar aquela dúvida. Até um exemplo, para quem tem toque, isso é foda. Né? Para quem tem toque, de fato, isso é muito ruim, porque o cara que tem toque, o cara quer ir até o final saber o porquê do porquê. Eu tive um aluno aqui que ele queria saber até por que o pavio foi naquele lugar, ou então, mas nem tudo tem um. Quer dizer, dá pra analisar da forma do ICT, dá para analisar, né? Dá pra gente ter uma noção, dá para ter uma noção. Mas no mercado, cara, você tem que abraçar a incerteza, velho. Se você não abraça a incerteza, pois é. E aí a perfeição dentro do mercado, ela de fato não existe. E tem uma frase do Felipe Ret, de uma música do Felipe Ret, que eu trago muito comigo, que é a maior verdade de todas. E hoje foi uma das provas. Não existe condição ideal para nada. Aí o cara tá lá esperando o CME Open, no meu caso, né? Não entrei hoje por causa do CME Open, fiquei. Na verdade, eu não tava nem no gráfico na hora que o mercado deu boom. No opening price do CME hoje, eu não tinha feito o checklist 100%. E para quem me conhece, eu sou extremamente disciplinado com o meu checklist pré-market, né? Quem pegou, parabéns, foi um puta trade, né? Deu 1 para 17, né? Acabei de postar o vídeo lá no Instagram, galera, para quem quiser, dá uma olhada lá depois da aula, dá um like também, faz um comentário importante para ajudar a gente a engajar aquele vídeo, tá? Mas assim, a paciência, né? E depois, no final da aula, eu vou falar sobre a paciência e o que é que a paciência me fez ganhar hoje, né? Vamos lá. Então a gente tem que justamente treinar isso, né? Treinar recondicionar. O que é recondicionar? Você foi condicionado a vida toda para não lidar com a incerteza, e aí agora você vai ter que se recondicionar para você aprender a lidar com a incerteza. Isso exige exposição. Qual é a exposição, Felipe? Se expor constantemente ao não saber como trading. Então eu vou colocar aqui para vocês qual é essa exposição. Exposição constante ao não saber como no trading. Então, antes de abrir o gráfico, você deve fazer uma oração, fazer uma meditação em cima de quê? Não sei o que, é que vai acontecer. A única coisa que eu preciso fazer é executar o meu plano. E eu preciso executar o meu plano dentro daquilo que eu propus. Eu tenho que esperar o checklist bater 100%. Se for o caso, eu coloco até o checklist no gráfico e coloco no meu papel aqui do meu lado. Eu vou fazer todo o checklist bater. Se o checklist não bater, eu não executo. Eu garanto a você que você consegue, assim como o Giovanni conseguiu 75% de assertividade. Cara, eu não tô falando de um robô, velho. Eu não tô falando de um extraterrestre. Eu tô falando de um aluno que tá aqui na sala com vocês, que tem 2 braços, tem 2 pernas, quer dizer, não sei, né? Às vezes Giovanni é cotó, eu não sei. Tem 2 braços, tem 2 pernas, tem 2 olhos, tem uma boca. A gente não sabe se o cara tem um problema neurológico, se o cara tem um trauma de vida, se o cara tem. Foda-se. O cara deve carregar as dores dele também, mas uma coisa eu tenho certeza: Giovanni fez um feito de 75% de assertividade, passou na prova de mesa proprietária em 1 mês, 2 meses depois, praticamente 1 mês e meio depois, já tá fazendo já fez seu colchão e fez seu primeiro saque. Ou seja, basicamente não, ele já tem todo o retorno que ele fez esse ano de mentoria e de mesa de prova em mesa, ele já tem retorno já. Ou seja, Giovanni já tá já tem lucro já. Então, não é difícil, velho. É destravar um pouco, é olhar para o que de fato interessa. O que é que de fato interessa, então, Felipe? Me mostre. É isso aqui, pô, é esse jogo. E agora a gente vai falar justamente sobre o jogo primordial, que é o jogo da probabilidade. Porque a mente, ela precisa de reforço estatístico. Porra,
Eu vou estourar a mente de vocês aqui agora, quer vocês queiram, quer não, porque é isso aqui que eu faço, é isso aqui que eu gosto de fazer. Eu vivo para isso aqui e para mim a aula de psicologia de trading é a que eu massacro porque eu larguei o curso de psicologia muito próximo de formar, justamente para estar aqui com vocês, sacou? E eu entendo muito sobre isso porque eu estudo muito sobre isso, eu vou atrás mesmo da informação. Então, assim, a gente tem que entender esse jogo, que é um jogo de probabilidades, certo? Qual é a probabilidade? A gente vai lá e tem um setup, né? Vocês vão ver aqui no meu journal já já. Eu tenho um setup e esse setup específico tem X assertividade durante determinado cenário, certo? Eu já cheguei a 65% com um, mas o playbook inteiro já me deu 82, né? 82 o playbook inteiro. O que é o playbook? É o manual inteiro, que vem com setup de continuação, setup de reversão, setup de, enfim, são vários tipos de setups, né? Então, o erro mais comum do trader iniciante é querer que cada trade dê certo. Cara, aqui tá o erro que eu acho que 99,9% dos traders iniciantes cometem, inclusive eu cometi, né? É querer que aquele trading específico ele seja o trade take, velho. Ninguém quer tomar o take stop, o trade stop. Todo mundo quer o trade take, tá ligado? E nesse jogo probabilístico, exatamente. Outro problema, Tony. Outro problema, eu vou falar pra vocês, velho. Se eu soubesse que ia ser esse cenário que foi hoje, eu tinha feito a aula ao vivo hoje, tá? Eu tinha feito a entrada ao vivo hoje. Se eu soubesse que esse ia ser o cenário, eu tinha feito a aula ao vivo hoje pra vocês entenderem como é que um trader profissional se comporta. Então, o erro mais comum é esse, é querer que o único trade só deu certo, mas no mercado ele não recompensa boas entradas. Ele recompensa bons padrões de comportamento. Então, o mercado não recompensa boas entradas. Ele recompensa bons padrões de comportamentos replicados no tempo certo, beleza? Então, tem até cenário totalmente incomum hoje, sem high impact news, com certeza, velho. Mas na verdade eu vou lhe dizer, Lucas, que não é tão incomum assim, porque a gente tá passando. Eu não sei se você chegou a acompanhar os stories lá. Eu ontem já dei uma pré, né, uma prézinha do que poderia acontecer essa semana. Tem muita coisa acontecendo, né? O Trump tá aí, tá pressionando o Powell, tá? As fintechs estão passando por uma reforma, né? A cripto, ela está sendo abraçada, inclusive quem foi denunciado, o Powell, tudo pode acontecer, pois é, então tem muita coisa pra gente ver, inclusive saiu também manipulação, pois é, haverá muita coisa aí ainda pra gente ver, e eu quero falar sobre o Donald Trump falando sobre cripto. Então, assim, a gente está passando por uma transformação que não é tão incomum acontecer esses eventos como hoje. Mas vamos voltar para o segundo tópico aqui que a gente está falando sobre o jogo da probabilidade, né? Tem um estudo de Stervsky, né, e Kahneman, que são aqueles dois psicólogos que eles foram ganhadores do Prêmio Nobel, né? Eles mostraram que a mente humana ela superestima eventos recentes e ignora o longo prazo. O que é que eu quero. Velho, presta atenção nisso aqui que eu vou falar agora pra vocês. Presta atenção nessa parada aqui agora. Tem um estudo. Tem um estudo comprovado de que a mente humana ela vai superestimar um evento recente, ou seja, o agora. Um evento do agora. Um exemplo, sei lá, quando você era pequeno, sua mãe não comprou um presente pra você naquele momento. Você é capaz de deletar todos os dias que ela comprou um presente pra você quando você era pequeno, porque você ignora o longo prazo, você ignora os eventos passados, você foca muito, você superestima muito um evento atual, e isso explica o pânico após uma sequência de perda, né? Então, essa é a chave, né? Entender que a gente não pode focar naquele dia em específico, e uma das coisas que eu quero lembrar a vocês é que o trading é como um livro que você não pode ler a página novamente. Pense no trading como um livro onde você só tem uma oportunidade para ler aquela página. Se quando você passa aquela página, você não tem a oportunidade de novo de ler aquela mesma página porque ela passou. Esse é o dia de trading. Então você tem que fazer uma leitura excepcional. Seja um bom leitor naquele dia em específico e imagine que você só terá aquela única oportunidade para você ler aquele dia, porque essa é a maior realidade. O mercado é isso. O mercado é você olhar para o gráfico e você lembrar que amanhã você não vai ter esse mesmo cenário. Ah, depois que passou, eu vi o order block. Passou, amigo.
você tomou stop. Custava você ter um pouco mais de paciência para esperar todas as confluências aparecerem ali no seu gráfico, ou você quis por tédio, né? Às vezes o tédio de ficar ali 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas na frente do gráfico acaba fazendo com que você fique entediado e você quer entrar em qualquer coisa, e aí na primeira oportunidade que o mercado faz, né? Mostra para você ali que ele tá fazendo um determinado movimento, você vai lá e clica, por quê? Por tédio. Você tá entediado, você tá ali com preguiça de ficar ali na frente do gráfico 1, 2, 3, 4, 5 horas, né? Então, não lembre sempre, não ignore nunca o longo prazo, né? Porque esse pânico na sequência de perdas atuais, um exemplo, segunda, terça, quarta, quinta, você tem stop. Você tem que lembrar que o seu edge, que o seu plano, ele é 40, 50, 60% de assertividade às vezes, e esse stop seguido não quer dizer que ele vai ser para sempre, né? Todos os traders profissionais, eles tomam stop seguidos. Eu vou tomar stop seguido. Inclusive, teve uma época aí, ano passado, eu tomei uma semana inteira de stop seguido. Teve aluno saindo da mentoria, porque o aluno ele não quer ver a realidade, ele prefere ser enganado. É muito mais cômodo para ele ser enganado e ele continuar na mentoria do que ele ver a realidade de um trader profissional tomando stop seguido e ele simplesmente olhar para o cara e falar assim: ah, esse cara aí mas aí eu saco, aí eu mostro linha de consistência durante meses. Eu mostro, inclusive eu mostrei aquele mês que eu passei, aquela semana que eu passei negativo, ela sendo recuperada em 2 dias na outra semana. E eu vejo, e eu vi aluno falando assim, como você conseguiu? É simples, velho. Eu tenho a cabeça no lugar, eu sou um cara que eu passei, todas as questões que eu passei dentro do mercado, eu aprendi com todas elas. E hoje eu me exponho a novos pontos fracos. Porque os meus pontos fracos passados, eles já foram. E todas as vezes que eu subir um degrau, eu vou ter outros pontos fracos. E vocês também vão ter outros pontos fracos, né? Então, é bom você anotar, né, colocar num papel a sua taxa de acerto, né? A sua taxa de acerto geralmente quanto é 40, 50%, quanto você pega. O Giovanni, cara, o Giovanni tá pegando, não tá nem pegando 1 para 3, 1 para 4. Raramente ele pega 1 para 3, 1 para 4. O Giovanni me mostrou, tá pegando 1 para 2, 1 para 2,5, né? E o cara conseguiu fazer $2.000 e agora conseguiu fazer seu saque de 210, não foi, Giovanni? 210 de saque já. E muito provavelmente essa semana, se pegar mais 2 takezinho aí, vai ser mais 200, $300, ou seja, mais 2.000, R$ 3.000 aí que o cara vai sacar. O Matheus Veloso eu não tenho nem mais o que falar. Pra mim já virou trader profissional, já tá em outro patamar. O Matheus Veloso já tirou 10 mil já em menos de um mês. Ou seja, são pessoas reais, né? Fazendo acontecer. E a gente tem que se inspirar nessas pessoas. Então, escrever sua taxa de acerto no papel vai ajudar você a lembrar, né, do seu risco diário que você tem que manter. E isso vai ajudar a reancorar o cérebro na lógica estatística e não na emoção no momento. Ou seja, escrever sua taxa de acerto, payoff e risco diário visivelmente no seu setup. Isso ajuda a reancorar o cérebro na logística, na lógica estatística e não na emoção no momento. Lembrando, sempre pensando a longo prazo e não no momento presente, beleza? Esse é o nosso segundo tópico. E eu vou falar agora sobre uma questão muito importante que é o tilt, que é a queda do abismo no desequilíbrio emocional. Esse estudo foi feito por mim, 100% por mim. Eu peguei algumas coisas do Kai, né? A gente trocou ideia. Peguei um vídeo também lá que eu gostei muito, algumas partes. O vídeo é curto, o vídeo tem 5 minutos, se eu não me engano. E ele falou 2, 3 coisas assim que pra mim, sabe quando você recebe 2, 3 informações que seu cérebro faz pum, pra mim deu, né? Então, o que é o tilt primeiro, né? Explicar pra vocês o que é o tilt. O tilt ele é um termo herdado do poker, né? Não só do poker, mas você vê no League of Legends hoje, né? Ah, tiltou, tá tiltado, né? Que representa justamente o momento em que o jogador perde a racionalidade. E aí eu quero que você pare para refletir, ainda mais vocês que têm mais de um ano de trading, quantas vezes você entrou em tilt e perdeu a racionalidade e entrou, perdeu a conta e depois que você fez a merda, você parou, pensou assim, caralho, se eu não estourasse essa conta hoje, eu ainda tinha 6%. Se eu respeitasse o risco diário, eu ainda ter 10 trades aí, 10 dias de trade aí. Mas você preferiu em um dia só entrar em tilt, perder sua racionalidade e acabar com tudo ali em menos de minutos. Já aconteceu um episódio comigo que, porra, foi foda superar. Eu ativei uma conta,
Passei numa prova, ativei uma conta no mesmo dia, eu perdi. No mesmo dia, assim, ó. No mesmo dia. Acabou. Ativei aqui agora, perdi a conta. Mas é necessário a gente passar por essas coisas, porque eu tava conversando com o Carlos hoje, o Carlos veio falar comigo, eu falei, Carlos, eu posso até demorar, de passar assim numa mesa proprietária, mas uma coisa eu tenho certeza, velho, eu confio tanto no meu Ed, velho, e é certo eu passar. Não é uma coisa que, velho, pode me dar uma prova hoje, mas me dê 3 meses de prova, 2 meses de prova, que eu passo nela. Passo tranquilo, eu te dou certeza absoluta, eu passo em qualquer prova de mesa proprietária, me dando 2, 3 meses nela. Por que 2, 3 meses? Porque eu tenho várias estratégias, né? E se eu te der certeza que eu vou passar, eu não vou usar a mais agressiva. Eu não vou usar a moderada. Eu vou usar justamente a que ninguém gosta, porque ninguém olha para longo prazo, que é extremamente conservadora. Aquela onde eu entro com 200 risco no primeiro trading, depois eu vou de 150, 100, 150, 100, 150, 100, porque eu sempre ganho 2, 3, 4, 5 vezes mais do que eu perco. Mas uma coisa eu tenho certeza, eu sempre estou ganhando. Então, se vocês entenderem isso, com certeza absoluta vocês vão virar mestres nisso, né? Então, no trading isso acontece quando você executa fora do plano, busca a vingança ou ignora o gerenciamento de risco. Então, pois é, Levone, é foda, acontece. Tilt é o termo mais dado do poker que representa o momento que o jogador perde a racionalidade no trading. Isso acontece quando você executa seu plano fora daquilo que você estabeleceu, busca a vingança ou ignora justamente o gerenciamento. E a neurociência, ela mostra, galera, pra gente que a atividade do córtex pré-frontal, que é justamente aquele que é o responsável pelo raciocínio lógico, ele despenca, presta atenção, ele despenca quando entramos em estados emocionais como frustração, raiva ou medo. Cara, você ficar frustrado com o movimento que você perdeu, o exemplo de hoje. Imagine se eu não sou um trader profissional, se eu não sei disso que eu tô passando para vocês aqui hoje. Tô frustrado porque o Lucas Xavier pegou o take, porque Kainan pegou o take, porque o Zanon pegou o take, porque fulano de tal pegou o take, agora eu tô frustrado porque eu não consegui também. Eu não vou postar no meu Instagram, poxa, velho. E quantos trades eu pego que eles também não conseguem clicar? Não é sobre ego, isso aqui não é ego, não é dizendo que eu sou melhor, eles não são, não. O que eu tô querendo dizer é que haverão dias, cara, que você vai ser o cara do trading naquele dia e eles não vão conseguir ser, como vai ter dias também que eles vão conseguir, você não vai, tá tudo certo. A sua comparação tem que ser com você mesmo. Eu acho que muita gente se perde, inclusive quando a gente tá num grupo tóxico, né? Eu vejo comunidades por aí que o cara posta no Instagram como se ele eu sou o cara. Não é assim, cara. Trade não é isso. E quanto mais ego você vê nesses mentores aí, possa ter certeza que esse cara nunca sacou. Prova viva disso é você chegar no perfil dele e você ver quanto certificado tem dele lá. Ele não vai mostrar nenhum. Ele não vai mostrar um certificado. Ele não vai mostrar um payout. Ele não vai mostrar uma linha de consistência, porque ele tem muito ego. E o cara que tem muito ego nesse mercado, ele não saca. Eu boto minha mão no fogo se você achar um cara que o ego dele é extremamente elevado, que ele saque. Eu boto minha mão no fogo. Fale um cara que é extremamente egocêntrico, que não tenha 10% de humildade e que saque nesse mercado. E aí eu te dou o que você quiser. Te dou 1 ano de mentoria gratuita. Não existe, né? Mano, é porque eu tenho que passar a realidade, entendeu, velho? E eu não quero ambiente tóxico aqui. Eu já cheguei, mano. Só pra vocês terem uma ideia. Eu já cheguei pra um cara e falei assim, irmão, pega seu dinheiro aqui de volta e pode voltar pra onde você veio lá, mano. Porque o cara chegava no grupo, mano, com a galera, meus alunos, não sabe fazer isso, pelo amor de Deus, mano. Você tá na mentoria e não sabe fazer isso ainda? Cara, peguei ele no privado, mano. Eu falei, irmão, pega seu dinheiro aqui de volta, toma seu Pix aqui de volta. Pode voltar lá pra mentoria lá que você tava lá, mano. Que aqui você não faz mais parte, não. Isso aí rendeu pra caralho. Eu perdi aluno que era amigo dele também foi embora, depois outro foi embora. Mas assim, eu não aceito no lugar onde tá todo mundo pra aprender, um fazer chacota do outro, tá ligado? Não aceito isso. E aqui tá todo mundo pra aprender, tá todo mundo errando, todo mundo no mesmo barco. E voltando pra questão da neurociência, o cérebro entra em modo sobrevivência quando a gente fica justamente nesse estado de frustração. Então vou enfatizar isso aqui, eu não ia colocar não, mas eu vou colocar porque isso aqui é um dado importante.
que a neurociência mostra que a atividade no córtex pré-frontal ela despenca quando entramos em estados emocionais como frustração, raiva ou medo. Ou seja, cara, entrou no mercado, tá com medo, fecha o gráfico, velho. Entrou no mercado, velho, viu que tá com medo, tá com aquele sentimentozinho de que, velho, fecha o gráfico. Fecha o gráfico, vai embora, vai fazer uma oração. Fez a oração, fez meditação, não melhorou, esquece gráfico naquele dia aí. Vai jogar um videogamezinho, vai distrair a mente, que não é pra você aquele dia. Então, quais são os sinais clássicos do tilt no trading, Filipão? O primeiro sinal do tilt, esse primeiro sinal eu vou falar pra vocês agora. Ele é entradas em setup B ou C com esperança. Cara, eu não vou citar o aluno, não. O aluno me manda uma foto e aí fala assim, Filipão, entrei nesse trade aqui hoje. O que é que você acha? Eu peguei, olhei pro gráfico assim, aí eu fiquei me perguntando, velho. Quantas confluências tem nesse gráfico aí, velho? O que é que o preço de fato tá fazendo ali pra, né, pra eu ver que né, que tá batendo ali, velho. Esse displacement, essa quebra de estrutura aqui não tá legal, velho. Eu não entraria nessa porra aí, não. E aí o cara entrou no B ou no C, mas um diferencial dele é que ele tem um psicológico fora da curva. Mas o que eu quero falar aqui é o seguinte: se você entra no B ou no C, cara, perde a esperança, velho. Você entrou no setup B, aquele setup que você sabe que aparece toda hora e que você entrou porque você tava até entediado, velho. Você tava com tédio, você viu ali a oportunidade, né? E achei que fosse. Então não cria esperança nesse trading, né? Porque quando você entra no setup B ou C com esperança, você já tá, isso aí já é um índice alto de tilt, velho. É um passo para você dar overtrading. Por quê? Cara, entrei nesse B ou nesse C aqui, agora apareceu a mais. Só que aí você já tomou stop. Você já tomou stop no B ou no C, e aí você viu a mais, aí você viu SMT, aí você viu Inversion Fair Value Gap, aí você viu New Week Open Gap, aí você viu toda Break and Market Structure em M5, Fair Value Gap de M5 voltando para retestar, você viu todo o cenário, agora eu vou entrar, e aí escolheu entrar no A+, só que nesse dia em específico, nem o A+, funcionou para você, garotão. E aí você tiltou. E nesse dia específico você vai ter overtrading, vai entregar a sua conta à empresa dizendo que você não é capaz, né? A Andréa que entrou aí, a Andréa, a ex-aluna, se for, satisfação, viu? Sempre bom te ter aqui. A Andréa de Portugal, se for, satisfação. Se não for também, seja bem-vinda. Desejo de recuperar a perda rapidamente. Então, se você entra ali na B ou no C com esperança e depois você perde, obviamente que depois você vai querer o quê? Desejar recuperar. E aí, quando você recupera, você já entra no loop do tilt já. Já foi, velho. Você já tá agindo igual o homem da caverna, só quer sobreviver. E aí, o que é que você faz? Você aumenta o número de trade por impulso. Então, como é que eu vou identificar, Filipão, os meus clássicos tilt no trading? Primeiro, você quer entrar em B ou C com esperança. Você acredita que aquele trade B ou C, você vai orar para que ele dê certo. Segundo, o desejo de recuperar uma perda. Né? Você entrou no B no C, se lenhou e agora você quer recuperar. O terceiro é justamente o aumento de trades por impulso. Você já deu errado no primeiro, já deu errado no segundo e agora você quer clicar em qualquer traço que o mercado faça ali no gráfico ali e você vai clicar agora, né? Então, aumento no número de trades por impulso e quebra das próprias regras. Eu vou colocar um traço aqui, aquele velho traço do chat. Eu vou colocar um coração e um verdinho. E eu quero que todo mundo que já quebrou a regra, a própria regra depois do segundo, terceiro trading, vá no verdinho. Quem já quebrou suas próprias regras por causa de impulso, porque já abriu o primeiro trade, abriu o segundo trade, e aí a partir do terceiro já não quero nem saber qual é meu plano, nem lembro mais o que é que eu opero, não sei se eu opero M5, não sei se eu opero M1. Eu tô vendo o candle de H4 abrindo, eu quero logo clicar nele aqui para ver o que é que ele me dá aqui, se ele me dá alguma oportunidade. Todo mundo já fez isso, eu já fiz isso, né? Então, com certeza, Vitor, vira tigrinho, irmão. Então, reflita após cada operação que você faz, e isso aqui é estado de presença se você não tem. É bom que você desenvolva. Eu vou colocar aqui para você, tá? Essa entrada estava 100% com o meu plano ou foi emoção? Essa pergunta vai ativar o sistema metacognitivo, que é justamente a habilidade de pensar
sobre o que você está pensando. Imagine você pensar sobre o que você está pensando. Pensar sobre o que eu estou pensando. Estado de presença. É você analisar o seu julgamento, estando presente do seu julgamento. Quantas vezes durante o dia você está julgando na sua cabeça ali e você não está nem presente? São vários pensamentos ali que você tem em fração de milésimos. Quando você viu, você já julgou metade da rua ali que você tá passando ali, a mulher que tava com o cachorro sem coleira, não sei o que, só que você não tava presente. E no trading você tem que estar presente em todas as situações, tá? Quarto ponto, nosso aqui a gente já falou sobre, primeiro, o ambiente da incerteza, segundo, o jogo da probabilidade, o terceiro, que é o tilt, né, que é a queda do abismo, o desequilíbrio emocional, e agora a gente vai falar sobre isso aqui, que para mim, o Lucas Xavier tá de prova aí, se ele quiser comentar, ele comenta, a importância da clareza e da rotina para educar o seu sistema nervoso. O seu cérebro é um sistema que busca padrões, então toda repetição ela vai criar meios automatizados de respostas. Não sei se você percebe, mas toda vez que você acorda, você escova o dente com a mesma mão. Às vezes, quando você vai no banheiro, você mantém a mesma pose. Às vezes, quando você tá parado, ocioso, e num ponto de ônibus, esperando o ônibus, não sei, você tá com a mesma pose de sempre. Quando você para de fazer o exercício na academia, que você dá aquele time para descansar, você para da mesma forma. Porque você está automatizado. Nosso corpo ele sempre vai buscar economizar energia fazendo a mesma coisa que a gente já faz sempre, que é o subconsciente que vai reger, né? Então, ambientes desorganizados, decisões aleatórias e entradas fora de hora desensinam sua mente. Eu já bati demais nessa tecla aqui e é importante falar de novo. O cara que acerta no erro, velho, às vezes eu prefiro até que ele tome logo um stop. Se ele for um cara, presta atenção. Se ele for um aluno que ele é resiliente, ele quer viver mesmo do trading, eu sei que ele vai voltar mais forte. Mas o aluno que só entrou na mentoria para pegar o setup, para ir embora, para achar que ele vai viver de trading com um mês só, eu prefiro que ele tome stop e vá embora, porque o cara que dá take no erro, pior coisa que existe na face da terra é você dar take no erro. Eu passei uma vez uma mesa proprietária da The Founded Trader em um dia só, com um take, que foi a maior alavancagem que eu já fiz na minha vida. Eu entrei com $200 e em um trade só eu adicionei lote, adicionei lote, adicionei lote, adicionei lote. Quando eu vi, bateu a meta do dia e eu fiquei regozijado, só que eu tava acertando no erro. E esse foi um dos piores erros que eu cometi na minha vida, porque você se acostuma com aquilo ali. Ou seja, você vai desensinar sua mente a se comportar como ela deve se comportar, né? Então pare para analisar que você é um cara que tem que ter controle sobre os seus impulsos e a partir do momento que você não controla seus impulsos, são seus impulsos que te controlam, certo? Então tem um estudo, inclusive, de Harvard, né, falando sobre o Business School, que apontou que ambientes limpos, rotinas e delimitação de tempo aumenta até 32% do seu desempenho de tarefas cognitivas sob pressão. Transmissão pausada? Oxente. Foi aí? Show. Então, presta atenção. Ambiente limpo, com uma rotina e delimitação de tempo para cada situação, aumenta em até 32% o seu desempenho de tarefa cognitiva sob pressão. A gente está falando de trading, pô. Pega a sua mesa, a mesa que você opera, dá uma limpada, meia hora a 40 minutos antes de você entrar. Dá uma passada de um Veja cheirosinho, certo? E veja como é que você vai desempenhar naquele dia específico, né? Então, aplicar isso como é, Felipe. Horário fixo para você operar, ambiente limpo, não ter celular, sem aba de YouTube, um ritual de entrada para você entrar no mercado naquele dia em específico, né? Você ter uma rotina, né? Que é a rotina pré-market que eu faço com meus alunos. E tem também a rotina de saída, né? Que é o ritual de saída, que é o fechar tudo, é o fazer o journal, enfim, são as coisas extras, né? Que a gente tem ali. E isso vai ajudar você, com certeza. Lembra dessa importância, né?
Eu vou deixar aqui, ó, o estudo do Harvard Business School, que apontou que os ambientes limpos, rotinas e delimitação de tempo aumentem até 32% o desempenho de tarefas cognitivas sob pressão. Quinto, o custo invisível. Essa daqui eu vou ser bem breve, mas é muito importante. Para mim é uma das mais importantes, tá? Cada decisão emocional que você toma no trading, presta atenção nisso aqui que vocês já devem ter lido isso aqui em algum lugar, mas não lembram. Cada decisão que você toma no trading hoje, mesmo que seja pequena, ela rouba uma energia sua cognitiva para o resto da semana. Imagine do dia. Então a psicologia chama isso de carga mental residual. Tem um estudo sobre ego depletion, que é esgotamento do eu, né? Eu mesmo, o esgotamento da pessoa em si, que mostra que a força de vontade é como um músculo. Se ela se esgota, fudeu. E ela se esgota. Então, se você gasta tudo em um único dia, imagine, você tem segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Você vai se esgotar todo na segunda-feira. Terça-feira você vai estar 50% do seu desempenho total. E por aí você já vai acabando. Então você não vai ter energia suficiente para ser disciplinado no resto da semana. O que é que eu tô querendo dizer com isso? Cara, tá vendo que o cenário segunda-feira tá feio? Tá vendo que você já tomou um stop? Pra que ficar. Cara, próximo, sai do computador, bebe uma água e tal, enfim, né? Então, qual a aplicação prática que o Felipe tem nisso? Eu uso o diário de trading não apenas para as minhas métricas, mas para escrever o quanto eu fui fiel ao meu plano. Não só como eu fui fiel, mas também o feedback psicológico, porque tudo isso vai criar um sistema de feedback, né? Então, ele é essencial para formar esse hábito de autoavaliação crítica minha, de mim para mim mesmo. Eu não tenho mentor hoje, quer dizer, eu pago o Kainan lá, mas é uma parada que, assim, é mais psicológico. Então, tipo, é vez ou nunca, assim, que eu tenho que pedir um conselho ou algo assim e tal. E a gente, claro, evoluir para fazer, para bater a meta do Max Allocation ali, que é o que eu tô em busca, tentar entender quais são as travas do momento ou futuras, enfim, né? Então, pensem também como isso, a gente tem que ter essa autoavaliação crítica, né? E eu como mentor de vocês, eu tô aqui para isso, para vocês todo final do dia fez as suas operações, faz igual o Giovanni, por isso que o Giovanni tá onde está, fazendo o que está fazendo. Giovanni manda para mim sempre, Filipão, dá uma olhada no journal aí, tal, 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 não sei o que, dê uma olhada, tá tudo ok, irmão, vai lá, massa, já foi, né? Então, pós-mercado, tá? O trader que para de operar e ainda está operando. O que você faz depois do trading é tão importante quanto você faz durante. Se você termina sem propósito, abre brecha para gatilhos destrutivos. Presta atenção. O que você faz depois do trading é tão importante quanto o momento do trading em si. Se você terminar aquela sua manhã de trading sem propósito algum, de tipo assim, meu propósito hoje foi entrar, executar meu plano, tomei stop, vou embora, vou fazer ali meu journal. Vou já analisar, fazer um review, fazer uma anotação daquele dia. Se você não fizer isso, você vai abrir brecha para vários gatilhos destrutivos. Felipe, quais são? YouTube, Netflix, pornografia, comida, cigarro, maconha, ruminação emocional, outras coisas que vai desgastar a sua energia, enfim, né? A pedagogia moderna chama isso de reforço contextual, né? Que é justamente associar o fim do trading como uma nova atividade, tipo assim, eu preciso reforçar isso aqui dentro de mim de uma forma prazerosa, dopamina, preciso liberar a dopamina. Eu preciso, eu vim aqui justamente para liberar a dopamina. Eu não tive, o stop não me fez liberar a dopamina. E aí você vai justamente buscar as coisas que lhe dão dopamina, que é comida, pornografia, né, e outras coisas mais. Então, a psicologia, a pedagogia moderna chama isso de reforço contextual. Então, associar o fim do trading com uma nova atividade ressignifica o encerramento e evita recaídas no vício de dopamina, ou seja, a nova atividade. Qual é a nova atividade? Toca um violão, vai ler um livro, vai rever suas anotações do dia, né? Como você foi ali naquele dia específico. Então, a aplicação prática disso é o seguinte: tem uma atividade fixa após o mercado, seja ela academia, seja ela uma leitura, uma caminhada, um banho gelado, ou até um banho quente também que relaxa. E usar esse momento pós-trading, depois que você toma um banho, almoçar, enfim, para você revisar suas métricas e preparar a sua próxima sessão, que vai ser no outro dia. Ou quem sabe, se for na sexta-feira, próxima semana. Beleza? Então,
como é que eu posso fazer para melhorar esses gatilhos dentro de mim. Eu vou deixar para vocês aqui. É justamente dessa forma, tá? Esse aqui foi o nosso tópico número 6 e agora vamos para o 7 para a gente dar uma acelerada e dar uma encerrada também, beleza? Para a gente ir ali, não vai dar, deixa eu ver quanto tempo tem. 45 minutos agora, eu vou tentar levar até 1 hora aí para a gente fazer o journal ali, mas vamos adiantando, né? Beleza, Lucão, tamo junto. Deus abençoe você. Então vamos lá. Cadê? A gente estava aqui. O processo ensina, não o resultado, galera. Pedagogia da excelência não está em acertar sempre, mas em aprender de forma deliberada e contínua, certo? Eu espero que todos vocês, como futuros traders profissionais, aqui já temos pelo menos 2 traders profissionais aqui que eu posso ver, né? Mas vocês todos, como futuros traders profissionais, eu espero muito, muito mesmo, que vocês entendam que vocês têm que aprender de forma deliberada e contínua, certo? Então o segredo no trade é justamente esse. É usar os erros que você comete justamente para aprender mais, né? Então, como disse o Josh Waitzkin, que é aquele campeão de xadrez, né? Que foi autor daquele livro The Art of Learning, o verdadeiro mestre é aquele que adora praticar, não que busca a vitória, né? Então pense nisso, né? Eu vou deixar aqui, ó, o verdadeiro mestre é aquele que adora a prática, né? Adora praticar e não busca a vitória 100%, né? Ele não está sempre em busca da vitória, que é o take. Então todo erro é uma oportunidade didática, tá? Vou deixar aqui também esse insight para vocês, porque todo erro de fato é uma oportunidade didática. Ainda vou gravar um vídeo sobre isso e tomara que viralize muito, porque eu quero alcançar o máximo de pessoas com o propósito possível. Todo erro é uma oportunidade e eu vou falar sobre isso. Eu vou colocar, quando vocês verem assim, ó, algo que eu quebrei a conta, pode clicar nesse vídeo aí que ele vai ser o melhor vídeo que vocês vão assistir na sua vida. De psicologia de trade, que eu já tenho tudo elaborado como é que eu vou fazer. Vou colocar uma capa como se eu tivesse perdido, porque a galera gosta disso. A galera gosta de ver a miséria do outro ali. Ah, tá vendo? Professor, se lenhou. Aí eu vou lá e vou lançar lá que eu fui reprovado, ou então que eu perdi uma conta, ou então que um resultado negativo assim de, sei lá, não sei nem mexer em Photoshop. Aí sei lá, vou jogar uma coisa assim pra galera, chamar a galera e depois eu vou dar uma paulada. Toda oportunidade de erro que você tem, todo stop, ele está ensinando a você se observar, a você transformar todos os erros que você comete em insights positivos ao seu favor, certo? Então a conclusão a gente vai falar aqui. Primeiro, se você está educando o seu cérebro para operar em um ambiente que ativa tudo que ele odeia, preste atenção. O trading ele vai ativar no seu cérebro tudo que ele odeia. O que é que ele odeia? A incerteza, a falta de controle, você não controla o mercado. O tédio é uma coisa também que existe muito. Às vezes você tá na frente, imagine você passar a manhã inteira. Eu mesmo entro no gráfico às vezes 10h30, né? 10 horas ali para fazer o pré-market, que eu faço a meditação, e saio meio-dia, né? Geralmente 2h30, 3 horas no máximo de trading. Imagine você passar 3 horas de trading, velho, sem clicar em nada, velho. Só olhando o gráfico, subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Isso é tédio, velho. E tem muita gente que não consegue lidar com tédio. E isso é extremamente ruim, velho. Sacou? Então, o mercado, o seu corpo, ele odeia tudo que o mercado passa. O que é? É justamente essa falta de controle, é o tédio, é a dor psicológica, é esperar. Quem gosta de esperar, brother? Sacou? Ninguém gosta de esperar. Então, outra dor emocional, né, que é a espera. E a pedagogia do trading é a arte de transformar essas dores em força, disciplina e aprendizado como um processo, né? Então, para isso, para esse processo, você primeiro vai ter que ter clareza sobre esse processo, né? Que leva tempo, não é assim da noite pro dia. Você vai repetir aqueles comportamentos, né? Dia após dia após dia, e lembrar que todo dia é uma oportunidade para você reafirmar para você que você é capaz e fazer uma autoavaliação. Será que eu consegui repetir o mesmo comportamento de alto desempenho que eu falei para mim que eu ia ter diante do stop, né? Poxa, o cara que aprende, o Eric Garcia está fera. O cara que aprende a tomar stop e achar uau, nossa, pra mim foi top esse stop. Meu irmão, você tá a um passo de ser um dos melhores traders do mundo, velho. Acredite. Cara que, porra, eu sempre tô buscando treinar paciência, não é fácil. Pois é. Pois é um trabalho constante, cara. Então, se você gostou dessa aula, velho, eu vou deixar ela gravada, Guilherme. Vou upar ela, tá? No canal do YouTube. Eu vou deixar o link disponível também lá pra galera que tá no canal do WhatsApp.
né? Eu vi algumas pessoas entrando aqui, tiveram 3 pessoas que entraram agora, né? Mas eu vou estar disponibilizando para vocês lá, beleza? E eu não sei se eu faço o journal aqui com vocês, mas eu quero pelo menos falar sobre essa semana, tá? Vamos falar sobre essa. Ah, a André é sua convidada. Show de bola, Livonei. Show de bola, velho. Show de bola. Valeu, valeu. Quer que eu faça o journal, né? Beleza. Então vamos falar aqui rapidinho. Vamos lá. Terça-feira, velho. É, tem o discurso do Powell amanhã às 8h30, né? Então a gente já vê aí que. Inclusive, galera, pelo amor de Deus, quando tiver discurso, né? Edivan, né? Edivan aí foi um dos também seus aí, ó. Show de bola. Show de bola. Então, amanhã, galera, terça-feira, às 8h30, vai ter o discurso do Jeremy Powell, né? Então a gente tem que ficar ligado aí às 8h30. Eu, graças a Deus, eu não vou estar nesse momento. Mas logo em seguida, às 2 horas, a gente vai ter que. Pode assistir, André. Eu vou disponibilizar para vocês. Eu mando para o Livonei manda para vocês, tá bom? Então a gente vai ter. Só voltando para recapitular aqui. Amanhã, às 8h30, galera, vai ter Powell, né? Falando. Então. A partir do momento que ele tá falando ali, a gente tem que ficar atento ao que ele tá falando, que qualquer coisinha, né, que ele falar ali vai ser benéfico ou maléfico para o mercado naquele momento, né? Então, terça-feira, a gente só vai ter 9h30 essa notícia de alto impacto e talvez no discurso do membro do FOMC a gente pode ter uma volatilidade ou outra assim, mas nada que venha comprometer a gente, né? Quarta-feira a gente vai ter as vendas de casa usadas às 11 horas e logo depois a gente vai ter estoque de petróleo bruto, que é uma notícia que eu nem conto mais com estoque de petróleo bruto para fazer algum movimento no mercado, velho. Talvez as vendas das casas usadas na quarta-feira. E como a gente vai ter o discurso de Powell amanhã, a gente já pode pensar no Tuesday High ou Tuesday Low da semana. Então vamos prestar atenção. Só que aí eu já vou voltar atrás aqui do que eu falei em relação ao Tuesday High, Tuesday Low como o Week Template, né? Que é o padrão semanal. A gente, quinta-feira, vai ter pancada às 9h30, né? 9h30 a gente tem uma pancada, que são os pedidos iniciais para o seguro-desemprego. Às 10h45 nós vamos ter o PMI, né? Vamos ter o PMI e outro, não só o PMI industrial, mas o setor de serviços também, né? Pô, 11 horas, 15 minutos depois a gente vai ter outra pancada da venda das casas novas, né? E o FIDS Balance Sheet no final do dia, né? E sexta-feira a gente não vai ter notícia de alto impacto, então a gente vai ter que ficar atento para amanhã. Quarta-feira, talvez às 11 horas, né? Que é justamente London Close ali. E quinta-feira, né? Que tem o PMI. Então, vamos trocar de tela aqui agora. Eu vou modificar a tela aqui para vocês, para a gente vir para o Journal. Já que vocês estão na ânsia do Journal, a gente vai fazer aqui. Vou mostrar para vocês a entrada. Tá? Já está meio que documentado aqui tudo já. Deixa eu passar para cá. Transmitir, alterar a transmissão. Compartilhar a tela do Trading Journal. Eu já coloquei aqui no Discord, agora eu vou colocar no OBS aqui. Cadê? Cadê? Que não está reconhecendo. Que não está reconhecendo o Trading Journal. Cadê? Eu vou fechar de novo aqui o... Vou ter que fechar, guys. Vou fechar de novo aqui. Eu vou abrir o Notion novamente para ver se o OBS ele acaba reconhecendo aqui, porque eu não sei porque tá dando esse bug agora. Ele não reconhece de forma alguma, cara. Ele tá com bug pior ainda agora, que só quer reconhecer o CapCut. Agora foi pro Journal. Agora deu. Agora deu. Vocês aqui, vocês conseguem? Vocês conseguem ver aqui, sempre que chega nesses horários assim, o Eric desbloqueia o áudio. Do nada dá um grito. Eu penso que alguém tirando alguma dúvida. Tá dando pra ver aí o Journal aí, galera? Tá todo mundo vendo aí? Então vamos lá. Nós vamos falar justamente sobre essa entrada de hoje. Vixe, eu não tirei foto da entrada. Eu não tirei foto da entrada. Mas depois eu vou te tirar logo aqui. A entrada nada mais é que o seguinte, galera. A oportunidade do dia que a gente teve ali para SME, ela foi importante, beleza?
Eu vou ter que colocar a tela toda, velho. Senão eu vou ficar trocando de tela aqui, vocês não vão ver, tá? Eu vou colocar o monitor inteiro aqui. Deixa eu só mostrar aqui, botar aqui. Pronto. Pronto. E agora eu vou colocar aqui também a transmissão da tela inteira, tá? Para vocês verem tudo. Senão você não vai dar para vocês verem. Vamos falar sobre a entrada de hoje, então. A gente vê aqui já, logo de cara, que tem uma divergência entre MNQ e tem o S&P 500, né? Então, MS, né? O MS embaixo aqui, contrato o contrato agora desses último trimestre, né? Que é o quarto trimestral. Então nós temos aqui uma divergência entre justamente o Midnight Opening Price, né? Nós temos aqui o preço visitando a parte inferior do Midnight Opening Price e aqui nós não vemos ele ir até embaixo. Nós vemos aqui ele tocar exatamente no Midnight Opening Price, tá? O opening desse candle, presta atenção nisso aqui que o algoritmo ele é fatal, tá? O opening desse candle, a abertura desse candle é 23,246,50. A mínima desse candle é 20, cadê? 20, deixa eu tirar aqui para vocês verem. Ó. Cadê o marcador? Nota do preço. Vou colocar aqui, S&P, né? Tava indo de lá porque lá é o principal. 633975, né? E aqui nós temos 633975. O opening price, tá? Do Midnight Opening Price, ele foi triscado pelo S&P 500, enquanto na Nasdaq ele veio abaixo e aí causa divergência. Quer você acredite, quer você não acredite, tá aí na cara de vocês para que vocês acreditem, tá? Que o algoritmo existe e o Midnight Opening Price, ele existe também. Então, a partir do momento que o preço cai aqui e ele trisca no S&P 500, né, no Midnight Opening Price, e ele viola esse primeiro Inversion Fair Value Gap aqui, que é o Inversion Fair Value Gap de 5 minutos, já era. Ele vai lá até onde ele quiser ir, né? Violou aqui, cara, só colocar o stopzinho de baixo aqui, ó. Rompeu com o corpo do candle. Aqui, só aqui você tem 1 para 2 já, né? Fora o resto que ele entregou. Eu mostrei para vocês lá toda a lógica. Fora também o New Week Open Gap, que temos o fechamento aqui e a abertura aqui. E olha como o preço se comporta aqui, né? Ó, o preço vem aqui justamente no New Week Open Gap. E aqui ele não vem no New Week Open Gap, ou seja, outra divergência. E aí acaba expandindo o preço para lá. Só que o meu gatilho de entrada estava aqui em cima. Eu entrei na Nasdaq depois que o preço ele vai para as máximas, fazendo uma simulação no M1 de Market Maker Sell Model. Cadê, Felipe? Me mostra. Primeiro a gente percebe que tem essa consolidação, só que o fator primordial para que eu tomasse essa decisão foi o opening price de 10 horas aqui, tá? Então, a partir do momento que eu tenho o opening price de 10 horas, eu já sou vigilante a ele a depender de como o preço vá. Se o preço ficasse fazendo BMS, 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 ok, eu desistiria da entrada. Só que nesse momento em específico aqui, nós vamos ver aqui que nós temos essa máxima, certo? A máxima feita às 10h20, eu anotei aqui, ó, 10h20 SMR pequena SMT com 10h45, candle de 15 minutos. Então, a gente tem essa divergência de 10h20 e tem a divergência aqui também, cadê? Cadê? Eu coloquei aqui, divergência às 10h45. 10h45. Vamos buscar essa 10h45, pronto. Outra divergência aqui. Isso aqui devia ser no 30 segundos. Divergência M15, 10h45. Ah, M15. M15 aqui, galera, ó. Presta atenção no M15 aqui também, que foi outro fator importante. Nós aqui vamos ver que o preço de 10h15 para 10h30, ele limpa a máxima no S&P, não limpa na Nasdaq, né? Ou seja, a Nasdaq está muito forte para fazer essa recuperação desse preço nesse Fair Value Gap, que é justamente o preço abaixo do 10 horas. O que é que o Filipão fez? O Filipão foi lá, monitorou os preços, né? Olhou essa primeira consolidação, segunda consolidação, fez o SMR aqui, a partir do momento que o preço ele rompe aqui o opening price, né, de 10
e meia. Eu só espero o corpo do candle fechar. E aqui tinha o Inversion Fair Value Gap. Eu peguei essa posição vendida aqui, mais ou menos aqui. Certo? Com stop na máxima. Arrisquei $40 para, se eu não me engano, 180 de retorno. 40 não, $60 para 180, só que eu tirei parcial, né? Não peguei 1.3 100%. Eu mostrei lá a foto para vocês. O mercado quase volta aqui no meu break-even, mas depois ele voltou lá no 10 horas e deu o take, beleza? Então, a minha entrada do dia foi essa, a linha de raciocínio do meu dia foi essa. Justamente o Market Maker by Sell Model dentro da estrutura interna. E eu vou copiar aqui o link para justamente colocar aqui no Execution Short, porque eu não tinha colocado, né? Então, Market Maker Sell Model, LTF, mais divergência, mais opening de 10 horas com divergência em M15, tá? Confirmações de entrada, SMT 1 mais SMT 2, tá? Emoção, zero emoções, não tive confiança, paciência, zero confiança, barra paciência, tá? High time frame before, vou colocar o daily, que amanhã eu vou colocar o daily de amanhã como after, e o high time frame after, outcome win, né, já iniciando a semana com pé direito, lembrando que a paciência paga, era isso que eu queria enfatizar. Esperei, quando ele desenhou, eu falei, agora eu vou executar. Dê o que der aí, para mim foi, né? Consegui um R, né, de semana positiva, entrei na Nasdaq, o playbook foi justamente o Market Maker Model, né, MMXM. Qual foi o ponto de interesse? Cara, só foi a divergência. Porque não tinha, a gente está em máxima histórica, então não tem divergência, né? Então $190, segui o playbook sim, 100%, na sessão New York AM. Fiz todo o checklist, já deixei preparado aqui. O zoom in também eu vou colocar aqui agora, da foto que eu tirei, né? Da entrada, da execução, tá? Contexto do dia, a data de hoje, dia 21 de julho, 2107. Ativo Nasdaq, né? Ativo de futuros. Sessão operada New York AM, deu menos um R? Menos um R? Menos um R? Ah, tá. Não, um R. Deus é mais. New York AM, horário das operações. Eu entrei às 10 e 10h40. Volatilidade, volátil, mas estava meio consolidado. Volátil até o SMR, depois acumulou, né? Notícias relevantes, hoje não tivemos nenhuma notícia relevante. Estado emocional antes do pregão, totalmente calmo, né? Muito calmo, inclusive. Sereno, porque eu sabia que poderia dar ou não poderia dar, tanto faz. Higher time frame, máxima histórica, mais uma vez. Porém, contexto, antes de chegar na máxima, era que o mercado poderia ir limpar essa máxima a qualquer momento. E foi isso que aconteceu. Junto com toda a confluência mostrada nos gráficos. De Higher Time Frame. SMT mais New Week Open Gap. Zona de interesse, Lower Time Frame, M15 divergência, M5 teve um Inversion Fair Value Gap discreto, M30 não teve nada. Entrada, confirmação, sinal de gatilho, SMT em LTF, mais opening de 10h30, tá? Setup utilizado 4, motivo da entrada, confluência, SMT mais 10 horas, que é London Close Reversal, tá? London Close. Ponto de entrada, body do candle rompendo o opening. Stop loss máxima feita às 10h15. Alvo low do opening de 10 horas, né, que foi aquilo que a gente risco por trading, cara, low risk por causa da counter trend, né?
Eu contra trend é foda. A gente tem que manter a mão um pouco melhor. Meta batida, né? Meta batida, meta de entradas do dia. Resultado final, ganho 1R. Segui o plano 100%. Forçou entrada, não forcei, muito pelo contrário. Total controle, muito pouco reativo. Erro na execução, não. Sem erro, destaques importantes, paciência, tá? Para mim, hoje o destaque importante foi a paciência. Acerto técnico do dia, esperei pelo momento correto e executei o que vi e não o que achava ou queria. Pontos técnicos a melhorar, cara, na outra conta, mas aí é outro journal. Eu coloquei mais um contrato, eu coloquei no. Aí quando a gente coloca mais um contrato, a gente acaba descendo ali o ponto de entrada, né? Deixa eu ver quanto tempo tem de aula gravada aqui. 1h05, cara. Vamos adiantar. Mas aí eu vou botar na outra aqui, não. Erros de disciplina também não. Estatística do dia 1R, nota de performance, cara, 9,5, né? Porque não vou dar 10, porque não foi um dia que eu saí do jeito que eu queria. Padrão mental que eu vou reforçar amanhã. Longo foco, sempre no longo prazo. Tá? Quem eu estou me tornando nesse processo? Trader reconhecido pelos melhores do Brasil. Tá? Lição principal de hoje: paciência sempre H. Beleza? Se eu repetir o dia de hoje por 100 dias, do que eu me torno o trader de max allocation que eu prometi para mim mesmo que seria, certo? Então, essa foi a aula de hoje. A gente cumpriu com tudo aquilo que a gente estabeleceu no início da aula até o final. Uma aula que a gente demorou um pouco mais, certo? Então, 1 hora de aula, 1 hora e 6 minutos de aula. Mas espero ter ajudado vocês. Lembrando, lancei um vídeo lá no Instagram, corre lá, dá um likezinho lá, ajuda a gente, dá um engajamento. Bota um íconezinho lá, qualquer emotionzinho, fala que gostou da aula. Valeu pela aula de hoje, Felipão. E é isso. Lembrem que o sono de hoje, ele comanda seu resultado amanhã, tá? Então não esquece disso. Fiquei esperando. Vou botar o Moisés aqui, fiquei esperando. Então lembre disso. O sono que você vai ter agora, ele vai comandar o seu dia de amanhã, tá? Então não se esqueça disso. Finalizando a aula, tamo junto. Deus abençoe e é nóis.